Sou dona de um husky, passeio pelo meu bairro tranquilo e escovo ele do lado de fora por motivos óbvios. Ontem, por volta das 3 da tarde, eu estava na entrada da garagem escovando meu cachorro quando me virei e vi um completo estranho, homem adulto, atrás de mim. Ele começa perguntando se pode dar um oi para o meu cachorro, pois já me viu muitas vezes por aí e já estou hesitante, mas permito. E nesse momento, percebo que ele está no FaceTime com o celular apontado para mim também. Então ele me diz que acabou de se mudar da África do Sul para cá e comprou a casa no final da rua, que está abandonada há mais de um ano e nunca foi colocada à venda. Ele começa a me perguntar se eu tenho 16 anos, porque ele gosta de garotas de 16 anos. E depois diz: "Você está sozinha agora? Esta é sua casa? Este é seu carro? Você mora sozinha? Você está sempre por perto?" etc. Educadamente, digo que não estou disposta a responder perguntas desse tipo e digo a ele que deve ir embora. Ele entrou na mata do outro lado da rua e voltou 15 minutos depois, tentando entrar na minha casa e fazendo mais perguntas, dessa vez do tipo: "Você tranca as portas? E você fica sozinha à noite?" Ficando irritado comigo por eu ter dito que não o queria na minha propriedade e que chamaria nosso vizinho policial para vir aqui fora se ele não me deixasse em paz. Ele ficou na rua me observando entrar na casa e trancar tudo antes de voltar para a casa abandonada. Algumas semanas se passaram desde aquele encontro perturbador, mas o arrepio na espinha ainda persistia sempre que eu passeava com meu husky pelo bairro tranquilo, até que, numa tarde nublada, a atmosfera sinistra atingiu um novo patamar. Era o fim de tarde quando percebi uma presença familiar à distância. Lá estava ele, o estranho da África do Sul, emergindo das sombras próximas à casa abandonada. Meu coração acelerou enquanto ele se aproximava, um sorriso sinistro estampado no rosto. "Você se lembra de mim, não é?" ele disse. O frio na espinha aumentava a cada passo que ele dava em minha direção. Desta vez, não havia nada simpático nele. Ele começou a proferir palavras desconexas, revelando detalhes assustadoramente precisos sobre minha rotina diária. O terror tomou conta de mim quando percebi que ele estava me observando mais do que eu jamais poderia imaginar. Sua presença invasiva e as perguntas assustadoras continuaram, tornando-se mais pessoais e ameaçadoras. "Você não pode escapar, querida. Sempre estou por perto", ele sussurrou, seu rosto a centímetros do meu. Meu cachorro começou a rosnar para ele, e ele nunca tinha feito isso para nenhuma outra pessoa. Ele recuou, percebendo que meu cachorro estava perto de mordê-lo. Gritei o mais alto que pude: "Saia daqui, vou ligar para a polícia." Alguns vizinhos foram para a janela para ver o que estava acontecendo. O estranho recua e desaparece nas sombras do bosque no fundo da casa abandonada. E essa foi a última vez que o vi. As noites passaram a ser menos assombradas, mas o medo nunca desapareceu completamente. Cada passo pelo bairro agora era tomado pela memória do estranho. Meu namorado e eu estamos juntos há pouco mais de 2 anos. Eu me mudei para a casa dele basicamente quando começamos a ficar juntos. No começo foi tudo ótimo, conheci todos os vizinhos dele e, por minha causa, ele até começou a conversar com alguns que não conhecia antes de ficarmos juntos. No primeiro verão em que ficamos juntos, decidimos comprar uma piscina e colocá-la em nosso quintal. Também começamos a fazer fogueiras, já que o tempo estava bom e tínhamos um quintal de tamanho razoável. A piscina estava montada há cerca de 1 mês, e certa noite, estávamos fazendo uma fogueira com alguns amigos, tomando alguns drinks. De repente, a pessoa que mora atrás de nós, do outro lado do beco, se aproxima e começa a conversar conosco. Observe que nunca havíamos conversado com esse vizinho antes. Foi uma conversa normal, para sabermos o nome de cada um, falar sobre o tempo que moramos lá, como ele nos viu passeando com o nosso cachorro e como o cachorro é bem comportado. Depois, começamos a falar sobre nossa piscina. Eu só queria poder dar um mergulho às vezes, sabe? Está tão quente e parece tão divertido. Vejo vocês o tempo todo nela, disse o vizinho estranho.
Provavelmente é um bom momento para mencionar que ele deve estar na casa dos 50 anos. E meu namorado e eu temos 20 e poucos anos. Meu namorado, sendo o cara tranquilo que é, nem percebeu que o comentário era um pouco estranho e apenas disse: "Não tem problema, cara. Sempre que você quiser, é só pedir." Comecei a olhar meu telefone e disse que já estava ficando tarde e que deveríamos ir para casa. Nós nos despedimos e achamos que tudo já teria acabado e terminamos a noite normalmente. Mas esse não foi o fim. Meu namorado e eu temos um horário de trabalho bem próximo. Ele trabalha de segunda a sexta das 7 às 5 e eu trabalho praticamente todos os dias das 8 às 5. Um dia, saí do trabalho um pouco mais cedo e voltei para casa. Do jeito que a nossa entrada de automóveis é, não consigo ver completamente o nosso quintal porque parte da nossa casa a bloqueia. Saí do carro, entrei em casa e fui até a cozinha para pegar uma bebida. Nossa pia tem uma pequena janela acima dela que dá para o quintal, com uma visão clara da piscina. Olho para fora e vejo nada menos que nosso vizinho assustador, apenas flutuando em nossa piscina. Fiquei apavorada e liguei para o meu namorado, que disse para eu ficar em casa, que ele terminaria o que estava fazendo e voltaria para casa. Eu faço isso e o vizinho assustador já não está mais lá quando meu namorado chega em casa. Agora, meu namorado é meio cabeça quente quando se trata de privacidade e de eu me sentir desconfortável. Portanto, mesmo que ele tivesse ido embora, meu namorado estava furioso. Ele entende que lhe deu permissão para nadar em nossa piscina, mas disse a ele para pedir primeiro. Então, meu namorado tirou a escada da piscina, colocou-a no nosso depósito e trancou a porta para que ninguém a pegasse. Mais tarde, durante a noite, felizmente, meu namorado estava calmo e viu o vizinho assustador do lado de fora, enquanto passeava com o cachorro, e conversou com ele sobre o fato de ter nadado em nossa piscina sem pedir, e o vizinho assustador pediu desculpas, dizendo que foi um erro e que não aconteceria novamente. Você pensaria que acabou, mas não acabou. Começamos a vê-lo perambulando em seu quintal com muito mais frequência do que jamais havíamos visto antes. Nesse período, também conversamos com outros vizinhos e descobrimos que ele aparentemente era agressor de crianças. Também soubemos que ele trabalhava com nossos vizinhos viciados em drogas, que trabalham com carpintaria, o que já é outra história. Para contextualizar a próxima parte da história, como mencionei anteriormente, nossa cozinha tem uma janela que dá para o quintal, e bem ao lado da cozinha fica o banheiro, que tem uma janela enorme que também dá para o quintal, que fica bem em frente ao espelho, a lavadora e a secadora. Além disso, como meu namorado foi solteiro antes de mim, ele não se preocupou muito em comprar cortinas ou qualquer outra coisa para a casa, então as janelas estavam completamente abertas. Além disso, para que você possa ter uma ideia melhor, posso ter 20 e poucos anos, mas pareço ter uns 16. Descobrimos por meio de vizinhos que são bons amigos dos viciados em drogas, que o vizinho aparentemente assustador estava falando sobre me ver despida e que ele até tentou espiar por outras janelas para tentar me ver em outros lugares da casa. Quando meu namorado fica sabendo disso, ele não ficou feliz. Ele começa a ficar mais irritado a cada segundo e é possível ver seu rosto ficar vermelho. Ele, com a maior calma possível, pergunta ao simpático vizinho que havia nos contado isso se ele tinha uma placa de proibido entrar sobressalente, já que havia acabado de colocá-la em seu quintal. Eles tinham junto com uma estaca para colocá-la no chão. Ele vai até a casa, pega um martelo e depois vai para o quintal, onde começa a gritar que o vizinho assustador é pedófilo e que ele é um bisbilhoteiro. Ele continua a gritar por mais 10 minutos, fazendo com que mais alguns vizinhos saiam e olhem, enquanto eu estou sentado em casa me sentindo completamente vulnerável. Ele finalmente voltou completamente calmo, pendurou um cobertor na janela do banheiro e me acalmou, pois eu estava muito assustada. No dia seguinte, pesquisei seu nome e ele foi para a prisão por abusar de sua sobrinha, além de algumas outras coisas. Por fim, ele se mudou e nunca mais tivemos notícias dele. No final, sei que foi meio estúpido da minha parte me despir
e ser descuidada bem na frente de uma janela enorme onde qualquer um poderia me ver, mas também achei que ficaria bem, pois estava em minha própria casa. Estou feliz por meu namorado estar lá para me proteger e também agradeço aos meus vizinhos que cuidaram da nossa casa e ainda o fazem, mesmo depois que ele se foi. Quando nos mudamos para nossa casa, fomos apresentados a todos os nossos vizinhos quando eles vieram à nossa casa com biscoitos ou brownies, como fazem nos filmes. Esse era um bairro agradável, tranquilo e de classe média, composto principalmente por pessoas brancas mais velhas e novas famílias. Menciono isso porque éramos a única família negra da vizinhança. Não havia esposas ou maridos negros, nem mesmo filhos adotivos. Mas não achamos isso estranho. Era apenas muito claro que éramos diferentes. Eu tinha cerca de 13 anos na época e meu irmão tinha 15. Nosso quintal tem meio hectare e é cercado, mas está conectado a 2 quintais de outras casas. Cada um tem a metade do tamanho do nosso, mas todos têm cercas separadas. Então, para imaginar, há uma cerca em forma de T separando nossos quintais. A casa à esquerda era a casa de um homem mais velho chamado Tom. Ele me lembrava o Willie Nelson, sem as tranças estilosas. Gostava de ficar ao ar livre sem camisa, geralmente com um colete de tecido jeans, independentemente do clima. Era um homem bem constituído, mas visivelmente um pouco frágil. Na verdade, nós o achávamos engraçado, de um jeito meio velho e assustador. Quando fiquei mais velha, ele começou a fazer comentários. Eu brincava muito no quintal com meus 2 cachorros, e Tom podia me ver da janela da sala de estar, que dava para o quintal. Sempre que eu olhava para lá, eu o via na janela, parado, me observando. Quando ele percebia que eu o via, ele saía e falava comigo. Eu tentava fugir antes que ele pudesse sair, mas às vezes eu era muito lenta. Não queria ser muito óbvia, então eu simplesmente caminhava. Mas se eu não conseguisse entrar, ele gritava para que eu voltasse. Eu nunca chegava muito perto da cerca, falava à distância. Ele me perguntava sobre a escola, em que série eu estava, me dizia que eu era bonita, perguntava se eu tinha idade suficiente para ter um namorado e se eu tinha uma irmã mais velha ou amigos mais velhos que se pareciam comigo. Eu dava risada, mas depois de algumas perguntas, ele parava de falar e ficava me olhando, em silêncio. Eu sempre dava uma desculpa de que precisava entrar. Ele acenava com a cabeça, ficava na cerca e me observava entrar em casa. Isso acontecia quase toda semana. Minha mãe adora decorar, então ela muda a decoração da casa a cada poucos meses. Na verdade, é bem irritante. Em uma de suas sessões de decoração, ela decidiu comprar uma nova porta de vidro deslizante para a varanda dos fundos, o que exigiu que ela tirasse as cortinas da sala de estar. Demorou muito para instalá-las, mas ela achou que não faria sentido colocar as cortinas de volta se tivéssemos que tirá-las novamente. Tudo bem, a TV da família ficava na sala de estar. Eu não tinha TV no meu quarto, então, muitas vezes, assistia à TV até tarde da noite na sala de estar com meu irmão. Certa noite, meu irmão foi para a cama cedo, então decidi assistir à TV sozinha. Por volta da meia-noite, mais ou menos, desliguei a TV para ir para a cama. Levantei-me do sofá, apaguei a luz e me virei para ver outra luz acesa. Não na minha casa, mas na casa do Tom, em sua sala de estar. E lá estava ele, parado na janela, observando-me. Mais tarde, contei aos meus pais sobre isso e eles não deram importância. Como meu nome sugere, sou uma alma ansiosa, portanto, muitas vezes atribuo as coisas à minha ansiedade. Tudo bem. Logo depois, meus cães começaram a ficar doentes. Eu os levava para brincar e eles começavam a vomitar ou a ter diarreia. Sabíamos que não era a comida, pois não tínhamos dado nada novo a eles. Jogamos fora os petiscos para cães que havíamos comprado recentemente, para o caso de ser esse o problema. Mas o problema não parou. Notei, porém, que toda vez que eu os deixava sair sozinhos, eles corriam direto para a cerca do Tom, pulando para cima e para baixo, abanando o rabo. Ele caminhava lentamente até ao lado de fora,
passava por cima da cerca e lhes dava seus petiscos, o que era estranho, pois Tom não tinha cachorro. Contei aos meus pais, e meu pai foi conversar com ele, dizendo que os cães estavam ficando doentes. Ele pediu desculpas, parou de alimentá-los e eles melhoraram. Algumas semanas depois, eu estava voltando da escola para casa. Meu irmão estava na série acima da minha, e eu estava no último ano, portanto, ele estava na faculdade na época. Quando eu chegava em casa, ninguém mais estaria em casa por mais algumas horas. Eu tinha uma rotina. Colocava minha mochila com os livros no andar de cima, trocava de roupa, deixava os cachorros saírem de suas casinhas na varanda, fazia um lanche e depois os deixava entrar novamente. Por alguma razão, eu estava excepcionalmente animada para ver meus cachorros naquele dia. Então, em vez de subir as escadas, fui direto para a varanda dos fundos. Cheguei à porta para abri-la e vi Tom, sentado no chão em frente às casinhas dos meus cães. Fiquei paralisada. Ele não me viu. Olhei para o lado para ver se a porta estava trancada. Não estava. Tranquei-a o mais lentamente possível para que não fizesse barulho. E fez. Ele olhou e me viu ali. Subi correndo as escadas e liguei para meus pais. Minha mãe é enfermeira, então ela não estava com o telefone ligado. E meu pai... Bem, meu pai nunca atendia o telefone. Não achei que fosse sério o suficiente para chamar a polícia, então me escondi. Depois de um tempo, eu o ouvi bater na porta. Mas não era barulhento nem agressivo. Era quase amigável, como se ele só quisesse conversar. Tentei ligar para o telefone do meu pai novamente. Ele atendeu. Eu estava chorando e dizendo a ele que Tom estava na varanda. Ele disse que iria para casa, mas estava a mais de 1 hora de distância. Fiquei sentada no meu quarto, esperando meu pai. As batidas pararam. Meu pai chegou em casa e Tom tinha ido embora. Não sei o que aconteceu entre Tom e meu pai, mas ele parou de sair e falar comigo. Mas nunca parou de me observar, sempre de pé em sua sala de estar. Às vezes, eu o via pela janela e ele acenava para mim, mas sempre com a luz acesa, para que eu soubesse que ele ainda estava lá.